O repórter setorial já está de volta e vamos falar de economia. O Conselho Monetário Nacional estabeleceu novas regras na utilização do cartão de crédito. Mudanças que valem a partir do dia 3 de abril. Essas novas regras são para reduzir a inadimplência e evitar o endividamento dos clientes. Para você entender melhor, não existirá mais aquela possibilidade de pagar a taxa mínima da fatura do cartão, porque essa opção deixa o consumidor cada vez mais preso aos juros do rotativo, o que para uns pode ser de grande valia, para outros é sinônimo de dívida quase que impagável. O crédito oferecido pelas administradoras do cartão é o mais caro do país, em média 482% ao ano. Com a mudança, o cliente só poderá usar o rotativo por no máximo 30 dias. Se a dívida com o cartão não for paga neste prazo, o banco oferecerá outro tipo de financiamento. Mas nesse caso, é bom ficar bem atento. Apesar das taxas de juros dessa possível oferta de parcelamento serem menores que as praticadas pelo cartão de crédito, ainda assim, é bem acima da inflação. As novas regras começam a valer a partir do dia 3 de abril, e a expectativa é que as taxas de juros caiam pelo menos pela metade. Minha gente, devido a uma cobrança indevida em 2016, as contas de luz devem ter desconto em abril. A redução acontece em 90 distribuidoras e varia de 0,95% a 19,47%. Mais de R$ 1 bilhão foram cobrados dos consumidores para um repasse para a usina nuclear Angra 3, no Rio de Janeiro. A usina deveria começar a funcionar em janeiro de 2016, mas as obras estão atrasadas e a previsão é de que as atividades tenham início só em 2021. A queda no valor não será igual para todos os brasileiros. Isso porque as cobranças começaram em épocas diferentes em cada região do país. No Vale do Paraíba, as 19 cidades atendidas pela EDP Bandeirantes, como Pindamonhangaba, Taubaté e São José dos Campos, terão redução de 6,95%. Campos do Jordão, Ubatuba, Caraguatatuba e outros 25 municípios da região que são acompanhados pela concessionária Elektro receberá um desconto maior de 8,89%. A devolução para os consumidores será em 2 etapas. A primeira, no mês de abril, com descontos nas tarifas, e na segunda, não será mais incluso nas contas de luz a cobrança referente à usina Angra 3. Isso a partir do dia 1º de maio. Atualmente, a energia eólica representa mais de 7% de toda a energia produzida em nosso país. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica registrou um aumento em torno de 53% na produção desse tipo de energia. O Brasil está na 9ª posição do ranking de países produtores de energia eólica no mundo. Os dados são do Relatório Anual de Estatísticas Mundiais sobre Energia Eólica de 2016. No ranking de nova capacidade instalada no ano, o Brasil aparece em 5º lugar, tendo instalado 2 gigawatts de nova capacidade no ano passado. Atualmente, mais de 7% de toda a energia produzida no Brasil é de energia eólica. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica registrou um aumento nesse tipo de energia de mais de 53% em 2016 com relação aos números de 2015. A região Nordeste continua a ser o maior polo brasileiro de geração de energia eólica no país. Segundo a Câmara, o Rio Grande do Norte foi o principal estado gerador no ano passado. As usinas da região tiveram um aumento de 50% na produção em relação a 2015. Segundo o secretário de Energia Elétrica, Fábio Lopes, a energia eólica tem um potencial de crescimento muito bom no Brasil. No mesmo ano, o Brasil assinou na COP21, ou Conferência das Partes, o compromisso internacional de aumentar para 33% o uso de fontes renováveis. Hoje, o país é líder na produção desse tipo de energia na América Latina. A principal fonte de energia do país continua sendo das usinas hidrelétricas de pequeno e grande porte. Mesmo sendo uma fonte renovável e não emitindo poluentes, as hidrelétricas são responsáveis por grande impacto ambiental e social. Para instalar esse tipo de usina é necessário o alagamento de grandes áreas. Essa prática acarreta problemas à fauna e flora, o que reforça a importância de investir em campos eólicos. O repórter setorial recebe o doutor em História, Moacir Santos. Vamos à entrevista.
Eu estava na Rádio Nacional, numa entrevista, quando o presidente João Figueiredo disse com todas as letras: vocês vão sentir saudade do regime militar. E na retaguarda, os jornalistas comentavam entre si e entre risos: isso é um aviso ou uma ameaça? Só que hoje tem gente que tem saudade da ditadura, tem viúva da ditadura por aí aberta. E nós vamos falar hoje sobre esse assunto aqui, recebendo o professor Moacir Santos. Ele é doutor em História e atua, sobretudo, na Universidade de Taubaté, nossa querida Unital. Satisfação em tê-lo conosco, professor. Obrigado mais uma vez. O assunto é delicado, mas é bom refletir sobre ele, né? Porque tem muita gente que não viveu aquele tempo, não conhece por ouvir dizer ou por ler os livros que ainda existem sobre o assunto e precisam ter aí os pés plantados na realidade antes de sair falando um monte de coisa, né? Eu acredito que sim, é uma data que define a história do Brasil nas últimas décadas e que hoje é objeto de disputa, como você bem colocou. Alguns definem como revolução, quando na verdade foi um golpe de Estado que rompeu com a legalidade. E hoje há pessoas que, por desconhecimento ou propositalmente, por fanatismo, por ignorar as evidências históricas, fazem a apologia de um regime que tanto prejudicou o país. Para quem é adepto de achar que o movimento foi bom, festeja dia 31 de março. Para quem acha que foi golpe, é 1º de abril, que coincide com o dia da mentira. Exatamente. Né? E temos aí umas questões bastante polêmicas de ambos os lados. Sim, é um simbolismo importante porque mostra a opção que as pessoas fazem em relação a como entender a data. Eu percebo que na sociedade brasileira contemporânea, embora haja grupos que festejam a ditadura, na verdade a maioria se opõe e vê criticamente. A questão é não deixar essa memória sobre um evento tão terrível se perder e haver uma distorção em relação aos prejuízos que a ditadura causou à sociedade. Professor, eu acho que esse movimento pode ter começado em Juiz de Fora, né? A reunião entre Magalhães Pinto, líder civil, né? O general Mourão Filho, depois a adesão de Carlos Lacerda, que era governador no Rio de Janeiro, os tanques cercaram o Palácio Guanabara. Foi um negócio assim rápido, né? Que aconteceu de repente, depois do Jango ter feito um discurso insuflado no Automóvel Clube do Rio de Janeiro, comandando as massas para a reforma agrária, para uma série de outras coisas, que deixou aí o pessoal que seguia Sandra Cavalcante, a Ação da Família, com o Padre Peyton nas praças, passando aqueles filmes da Cruzada e da Família, né? Atemorizados, né? Até tinha o compositor Zequete, que eu me lembro bem, que depois que houve toda a confusão e o pessoal se arrependeu do golpe, andou cantando: andou com Deus pela democracia, agora chia, agora chia. Pois é, mas eu acho que tem um aspecto bem interessante, que o golpe ele foi tramado com muito mais tempo de antecedência. Hoje, com acesso a arquivos, inclusive norte-americanos, há documentos que demonstram que houve uma articulação do governo norte-americano com militares e civis brasileiros para a deposição do João Goulart. Exatamente. Teve até uma representação da esquadra americana aqui, na chamada Operação Brother Sun. Sim, né? Sim. Exatamente porque o Brasil vivia um processo de industrialização rápido, de modernização rápida, e uma série de reivindicações se colocavam, como a reforma agrária, a expansão do ensino, a reforma urbana, o acesso à moradia. E quando nós observamos historicamente, são as reformas iniciadas e realizadas nos países que lograram o desenvolvimento socioeconômico. Então, o João Goulart e os nacionalistas buscavam reproduzir esse padrão de reforma social no país, mas como o país é extremamente conservador e desigual, evidentemente aqueles que são privilegiados por essa estrutura fizeram de tudo, inclusive se aproveitando da polarização da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, para projetar uma pretensa possibilidade do país derivar ao bloco soviético ou mesmo reproduzir aquilo que aconteceu em Cuba, que foi a Revolução de 59. Quando, na verdade, as reformas propostas por Goulart tinham muito mais um caráter de inclusão socioeconômica e até mesmo pró-capitalismo, por permitir o acesso à propriedade e à renda para uma maior fatia da população brasileira. O Jango era uma pessoa extremamente democrática, tão democrática que o cunhado, Leonel Brizola, o culpou pela possibilidade do golpe ter acontecido. Chegou até a dar uma bolacha no
no Jango no comício da Central do Brasil, para o Jango tomar uma postura, uma atitude, e o Jango, dentro do seu espírito democrático, não resistiu. Ficou na dele e acabou acontecendo e se efetivando realmente essa tomada de poder. Isso é bastante controverso em relação ao que teria acontecido se João Goulart pudesse ter resistido e, inclusive, usado a força militar que dispunha, ou os quadros que pudessem estar dispostos a resistir ao golpe. O fato é que não temos como projetar possibilidades, porque senão será simplesmente um mero exercício especulativo, mas com certeza dá para afirmar que João Goulart resistindo, haveria uma guerra civil com a intervenção norte-americana. O Brasil, no mínimo, seria um novo Vietnã, um Vietnã na América do Sul. E me parece que foi exatamente o temor dessa guerra civil, por amor ao povo brasileiro, que o Jango optou por essa situação. Essa é uma versões, né? Uma das versões e aquela que é mais aceita por aqueles que entendem que o João Goulart tomou a atitude correta ao não mobilizar uma resistência militar. Porém, o preço que se pagou durante 21 anos com estado de exceção, com falta de liberdade política, com torturas, perseguições, assassinatos, foi também um preço bastante alto. E outras democracias da América do Sul caíram a partir daquilo que aconteceu no Brasil. Afinal, a ditadura brasileira apoiou inclusive a deposição do Allende, ajudou a CIA a depor o Allende no Chile em 73. Então, essa decisão do João Goulart nos afetou e afetou também os nossos vizinhos. Tivemos aí operações, né, que até hoje estão mal explicadas, né? Agora, esse movimento que hoje está se lançando, né, de tirar todo mundo do poder e reintegrar a situação aos militares, né, também seria uma análise interessante da gente fazer aqui. Mas eu vou pedir para a gente aprofundar o tema na sequência da entrevista. Voltamos já e vamos falar também sobre o momento, né, de resistência, os músicos, os artistas que ficaram contra esse momento que o Brasil viveu já faz bastante tempo. Processo contra a chapa Dilma Temer pode tirar o atual presidente do poder. Os detalhes você confere ainda nesta edição.